Olá, estou de volta e como eu tinha comentado, eu quero te contar um pouco da minha história nesse mercado e como ele mudou a minha vida. Sério mesmo, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. E vamos lá então. Bom, eu comecei a vender conteúdo de pés apenas recentemente, em dezembro de 2021. Depois de ler online sobre tantas histórias de sucesso, eu me perguntei se isso poderia ser eu, se eu poderia me tornar alguém que poderia vender conteúdo online e fazer aquela pequena renda extra com a qual todos sonhamos, não é mesmo? Bem, foi assim que tudo começou, mas certamente não foi o que me manteve aqui. Os meses seguintes e as pessoas incríveis que eu conheci aumentaram demais a minha autoconfiança. Pela primeira vez na vida, eu me olhei no espelho e eu me vi como uma mulher maravilhosa, linda, sexy. E essa confiança foi transferida para a minha vida pessoal também. Eu me senti poderosa, livre e recentemente eu comecei a amar a ser quem eu era. Eu nunca entendi o que o processo de venda online significava. Antes eu pensava, as pessoas só fazem isso para ganhar dinheiro e tal. Mas agora eu sei. É o pequeno impulso de ego que você ganha ao criar aquele conteúdo perfeito. E eu ainda não diria que os meus pés eram a minha melhor característica física, né? Não que eu os tivesse descrito como algo indesejável. Eu simplesmente não teria acreditado que eles fossem nada mais, nada menos do que duas feições ossudas usadas para me carregar diariamente. E ocasionalmente eram lindos par de meia, né? Até que um dia eu conheci o meu primeiro amante de pés e a partir daí a minha vida mudou completamente. A minha experiência de verdade nesse mercado apareceu e eu vou te contar. Ele fez um pedido muito razoável para eu simplesmente mostrar os meus pés para ele em um pequeno vídeo, fazendo nada mais, nada menos do que mexer os dedos dos pés. Quase eu não acreditei, né, que era aquilo que alguém realmente desejava. Porém, sempre me propus a deixar os meus clientes satisfeitos com a compra e nessa ocasião não foi diferente. Os elogios que eu recebi do meu cliente foram inacreditáveis. E de repente eu dei uma segunda olhada em meus pés e eu os vi de uma maneira completamente diferente. A partir daí os pedidos começaram a crescer e eu encontrei os mais variados tipos de fetiches e situações. Mais alguns pedidos vieram solicitando diferentes atividades envolvendo meus pés, desde tomar banho, usar itens usados específicos, esmagar e cobri-los com uma fantasia. Eu sempre gosto de criar um conteúdo novo e interessante. Então, receber esses pedidos me pareceu meio estranho, sabe? Mas logo com o tempo, isso se tornou muito emocionante. Em algumas semanas, eu já comecei a ter resultados e eu já estava considerando dar mais atenção para isso. Pois naquela época, eu ainda trabalhava. Sim, eu trabalhava em uma loja de roupas, mas isso não vem ao caso nesse momento. Bem, os dias foram se passando e eu fui aos poucos entendendo que existe uma comunidade de fato, de pessoas que amam os pés. Uma comunidade de amantes de pés era uma área que eu nunca havia experimentado até 2022. E se tivesse sido questionada sobre isso antes, nessa época, provavelmente eu teria pensado muito nisso. Além disso, as conversas e as histórias com os meus clientes que os clientes me contavam sobre o amor pelos pés e onde tudo começou, era tudo tão interessante e reveladoras também, que eu percebi que muito mais pessoas amavam os pés do que eu acho que uma sociedade convencional jamais permitiria. Ou se sente à vontade para discutir. E é verdade, não? Concordo? Muitas pessoas eu acho que nunca vão entender esse tipo de trabalho e sempre vão pensar que isso não dá dinheiro de verdade. Mas sendo bem sincera, desde que você tenha ganhado dinheiro, pouco importa a opinião dos outros, não é mesmo? Agora eu me sinto orgulhosa, sentindo uma sensação de saúde mental positiva que eu nunca tive na minha vida antes. Enquanto eu olho para os meus pés. E agora, como se alguém me perguntasse qual é a minha melhor característica física, eu diria com orgulho que são os meus pés. Embora eu esteja muito feliz também com o resto do meu corpo natural. No entanto, se eles descobrissem por quê, eu acho que ficariam muito confusos com a minha pequena história, que parece mais uma montanha-russa. Para finalizar aqui essa minha breve história, eu já quero passar alguns conselhos. Assim, se fosse para dar dois conselhos para você, uma dica, eu diria o seguinte: primeiro, fale com seus compradores. Conheça quem está comprando de você, seus gostos e seus limites. Eu encontrei tantos relacionamentos maravilhosos e criei alguns dos meus melhores conteúdos sobre pés, porque esse tempo valioso gasto aprendendo uns com os outros constrói não apenas uma confiança mútua, mas também uma base maravilhosa e personalizada para a criação de conteúdo. Segundo, pesquisa. Eu não posso dizer
quanto tempo eu passei navegando em blogs, procurando em vários sites e até mesmo procurando pornô de fetiches por pés, só para aprender mais sobre o mundo dos pés. E todo o seu glamour, né? Ver o que os outros fizeram, tanto os profissionais quanto amadores, me deu uma confiança para testar e experimentar novas habilidades. Também refletindo sobre o meu primeiro ponto, pesquisando com o meu comprador e pedindo seus conselhos. Nunca decepcionou. Se você é novo no mundo dos pés, pergunte aos especialistas. Bem, isso é o suficiente por mim, por enquanto, sobre mim, né? Sobre a minha primeira experiência e mergulhando meus dedos no lado do fetiche para os pés da vida. Acho que deu para entender um pouco de como funciona esse mercado e o quanto ele é gratificante, né? Eu espero que sim. E como é sua experiência? Escreva aqui nos comentários se você tem uma experiência com vendas ou se está começando. A ideia aqui é justamente criarmos uma comunidade. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui com muita história bacana para contar. Eu quero ouvir vocês também. Bom, por hoje é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Vamos começar a botar a mão na massa. Um beijo e sucesso!